A questão central é o seguinte: é a mesma coisa que você faz. Designer ou não. Entendeu, Raimon? Eu tô falando? Eu acredito que seja. Se existe um design ou não, eu acredito que seja possível existir um design, um Deus. A gente não Tudo nega bem isso. Eu não nego isso, Eu não, até cara. eu torço pra que O que eu acho absurdo é eles quererem quebrar a ciência inteira, velho, pra provar não é o design inteligente, é a Terra jovem, que o universo tem 6 mil anos. Porque eles falam, É por isso exemplo, que eles fazem o tempo todo. Ele falou aqui, por exemplo, disso, que o Raime acabou de provar que o João tá errado, né? Não da provou, questão. ele falou Pera, que já deixa a tinha gente PT, falar, né, da sua irmão? vez você fala. Ele acabou de mostrar aqui, né, que ele tá errado. E o seguinte, ele fala assim, ele acabou de provar uma coisa que eu sempre falava para meus alunos, né? A dificuldade que eu tinha de pensar em algo impossível. E ele mostra uma coisa qualquer aqui, ó, gente, isso é impossível. Ele provou a impossibilidade baseado nas vozes da cabeça dele. Gente, não é porque ninguém fez que é impossível, pelo amor de Deus, não foi feito até agora. E até já foi feito, então até nisso ele tá errado. Na questão do petróleo, isso eu já achei, desculpa, Marcos Orbelin, foi um absurdo o que você falou. Realmente existe esse processo pra gente transformar até polímero de novo em petróleo, tem equipamento que usa, inclusive, micro-ondas. Você falou que eu não conheço disso e você faz sempre suposições baseado em nada. É um equipamento, por acaso, que eu até, se você perguntar para meus alunos lá, alunos que formaram comigo no Mackenzie, eles vão falar que eu ensinei isso pra eles, inclusive justamente isso. Então se usa processo, por exemplo, com micro-ondas, uma frequência de micro-ondas específica para cada radical de uma molécula, por exemplo, onde você desconstrói ela, chega de volta no petróleo. Então esses equipamentos existem, são absurdamente caros. Agora, você querer enganar as pessoas de que os 800 bilhões de toneladas de petróleo foram feitos dessa maneira, né? Porque a gente sabe que foi feito de forma natural. Né? Então não foi lá um pesquisador, um cientista 5.999 anos atrás e fez todo o petróleo e escondeu pra gente achar. Isso é um absurdo, falar que porque é feito, todo o petróleo que existe no planeta foi feito desse jeito. Vocês entendem o absurdo? A Petrobras, a Halliburton, a Statoil, elas gastam dinheiro à toa, né? São trouxas. À toa, né? são trouxa, coisa trouxa. fácil de fazer. E a questão do olho. O olho, gente, ele é perfeito. Você que tá precisando de óculos, tá com problemas, é que você é chato. Mas o olho, ele é perfeito, tá? Então esse o argumento deles, é maravilhoso. Tudo é perfeito, você é que é chato. É óbvio, mas é absurdamente óbvio que o olho não é algo perfeito. O olho é extremamente limitado, ele é limitado à frequência que a gente chama, inclusive, de frequência de onda eletromagnética de luz visível. Eu queria ser o teu olho do predador, enxergar ultravioleta, infravermelho, apesar que o dele não é bem o olho e tal, são filtros, mas eu queria ter isso, né? Não, nosso olho é absurdamente limitado. E por que a gente enxerga justamente a frequência de onda eletromagnética de luz visível? Justamente porque a vida surgiu da água. Então, para a luz chegar e formar células fotossensíveis, tinha que ser a frequência de onda que atravessasse a água, que a água fosse transparente a ela, por exemplo. Então, o modelo científico, ele explica essas coisas, o que não impede que Deus tenha dado a energia inicial, por exemplo, no Big Bang, e a energia inicial na vida, por exemplo. O absurdo de tudo isso, eu não quero falar que, não, a vida surgiu espontaneamente ou não. Eu também não sei, eu tenho a dúvida. Agora, ninguém, sério, acredita que a Terra tem 6 mil anos. A divergência tá aí. Nossa, acho que tem só mais uma. Aqui, essa do limite de Borel, que vocês... Acabou o tempo? Não, esse limite de Borel que eles sempre falam, tá, gente? É até considerado por muitos pseudociências, até porque existem coisas na natureza, inclusive na quântica e tal, coisas com probabilidade muito menor. Aliás, se for calcular a probabilidade de nós estarmos aqui, a probabilidade é menor do que esse índice. Então, existem coisas muito mais, com menor probabilidade na natureza que acontece. Claro, a gente usa, inclusive, isso aí, tá se usando pra... Acabou? Poderia explicar isso aí, porque são eu tenho um vídeo disso. Tem boa. Olha, sobre a formação dos nucleotídeos e nucleosídeos, o próprio Jaime, na leitura, disse que condições controladas em laboratório. Então, mas ele falou que não era possível. Calma, você tá me interrompendo, Jaime. Tô fazendo a mesma coisa que vocês fazem. Calma, não me interrompe, não. Tá quietinho. Tá bom, agora, beleza. Você reclama agora do João, mas você tá dando uma de João aí. Usa as mesmas armas. Bora. Chat GPT, eu uso, interrompe de volta. O Jaime, condições controladas em laboratório. A reação do fosfato com ribose, ela é extremamente lenta. Ela só ocorre na presença de enzimas. E as enzimas não poderiam estar no meio primordial. Por que proteínas, por exemplo, como o Léo disse que já teriam sido formadas, jamais serão formadas em meios pré-bióticos? Como é que chama a menina? Você podia colocar meus slides de novo? Porque tem uma reação bem legal. Menina, claro.
Só enquanto ela coloca, professor, eu queria lembrar que... Volta um pouco vai voltando aí enquanto o João fala isso. Eu só queria lembrar que Emil Borel foi um dos pais da teoria da probabilidade. Ele não é um qualquer. E o cálculo foi feito que, para talvez surgir um nucleotídeo, é 10 elevado a menos 585 a improbabilidade. Ou seja, muito, muito além do que o limite que ele colocou. E num artigo científico publicado por Kenji Kera, PhD em Bioquímica, dos Estudos Avançados do Japão, chamado Etapas do Surgimento da Vida Deduzidas na abordagem bottom-up, ele diz assim, nucleotídeos não foram produzidos, está em artigo, não está no ChatGPT não. Nucleotídeos não foram produzidos a partir de compostos inorgânicos simples. Ele tá lendo, por meios prebióticos e não foram detectados em nenhum meteorito. É muito difícil ou provavelmente impossível sintetizar nucleotídeos e RNA por meios prebióticos. Deixa eu comentar, olha só, por que nunca uma proteína será formada em nenhum meio prebiótico, em nenhuma sopa? E você olha os aminoácidos, quando você entende a estrutura do ponto de vista químico, é uma reação de um ácido com um grupo amina. Nós fizemos os cálculos, esses cálculos têm sido publicados, o professor Kelson Mota do nosso congresso fez os cálculos. O ΔG é positivo, então quanto a ΔG positivo não há nenhuma esperança. O grande problema também... Tem publicado esses cálculos? O grande problema, claro que tem. O grande problema também da reação dos aminoácidos é que os grupos R laterais, eles também são reativos. Tá vendo aquele R ali, gente? E muitos aminoácidos têm, por exemplo, como a lisina, tem no grupo R grupo amino. E o ácido glutâmico tem no grupo R um grupo ácido. Então, as reações interferentes impediriam o crescimento de proteínas, porque muitas vezes essas reações laterais são mais favorecidas do que a própria ligação peptídica. Então, o que nós temos aqui? Uma impossibilidade. São leis que proíbem a reação de ocorrer. Então, não pode dar 2 eternidades que essas reações nunca ocorrerão. 2 eternidades, porque contra a lei não há tempo que resolva. A lei impede. O que a vida faz? Muito inteligentemente, Júnior. Ela pega esses 2 grupos e transforma, por exemplo, o ácido num éster. O transfer RNA traz esse aminoácido esterificado. E ela usa uma máquina para dirigir mecanicamente a ligação. O ribossomo pega o grupo amino, pega o grupo éster e aproxima os 2 e evita a interferência dos grupos laterais. Eu tenho um aluno de doutorado que está defendendo a sua tese agora. Nós estamos estudando esse processo, nós colocamos lisina e ácido aspartico em meios prebióticos. E o que aconteceu? Os grupos laterais reagiram entre si, não formando proteínas, formaram outros peptidoides, que eles chamam, se eu não errei o nome. Você reage nos grupos laterais. Então é uma reação impossível do ponto de vista químico, que jamais ocorreria, mesmo dado bilhões e bilhões de anos. A química proíbe a síntese de proteínas, a química proíbe, mesmo que a reação ocorresse, a probabilidade, Douglas X já publicou um artigo científico, que eu não vou ter aqui para mostrar, porque se tivesse que mostrar também, o Jaime diria que a gente está mostrando artigo científico. Se eu tivesse que mostrar, o Douglas X publicou um artigo científico dizendo que para sintetizar uma proteína... Não só para dobrar da maneira correta. Só para sintetizar com 70 aminoácidos, esgotaria os recursos probabilísticos do universo. Então não há sorte suficiente no universo para uma proteína mínima de 70. Nós temos no nosso corpo, por exemplo, mais de 5 milhões de proteínas. Naquele organismo mínimo dos mínimos que cientistas publicaram o artigo, vários e vários cientistas tentaram nocautear vários e vários papers publicados, mas o Léo não crê nesses papers. O que acontece ali? Mesmo que você conseguisse sintetizar, você precisaria de milhares e milhares de proteínas funcionais. Proteínas que estivessem interagindo entre si. A vida é coisa de profissional, não há como você imaginar processos naturais não guiados gerando vida na Terra. Deixa eu só... Faltou
consegue explicar pra gente, só pra finalizar o ponto que o Léo colocou, do petróleo ser originado, entendeu? O que acontece? Aquela história de que precisaríamos de milhões e milhões e milhões de anos é refutado pelos experimentos que são feitos em laboratórios. Pressão, temperatura, água e matéria orgânica são pressionados por poucas horas, forma petróleo. Por que nem todo... não se usa isso, resolver o problema da energia no planeta? Porque o processo não é em larga escala economicamente viável. Não, mas a empresa está funcionando. Eu não sei o balanço energético e o balanço financeiro para esse processo, mas o petróleo está sendo formado. Professor. Ele está perguntando essa quantidade de petróleo. Essa quantidade de petróleo não veio de algas ou de bichos marinhos que produziram isso ao longo de milhões de anos. Isso seria um absurdo pela quantidade de petróleo que já se encontrou e pela quantidade de petróleo que ainda vai se encontrar. Na verdade, isso foi formado a partir de biomassa que foi coberta e levou muita pressão de muitas camadas de terra. Então não tem a ver com o tempo. Não tem a ver com o tempo, com a pressão e o calor que já é provado em laboratório. Júnior, eu fiz petroquímica. Entendeu? Você pega uma floresta. Eu trabalho com petróleo. Eu trabalhei com a Petrobras mais de 20 anos, eu conheço essa área. E o que acontece? Há 40 anos atrás, o pessoal falou assim, o petróleo acabará em poucos anos. Por quê? Porque a matéria orgânica disponível no planeta Terra, segundo esse processo de algas e tudo mais, nos permitia calcular uma quantidade muito menor. Cada vez a gente descobre mais e mais e mais petróleo. Então, esse processo que o Léo acredita que é absoluto, ele tem certeza, porque cientista não deveria ter, mas ele tem certeza que foi assim, foi refutado porque cada vez a gente acha mais petróleo. Foi lá no pré-sal, achou um monte de petróleo. O petróleo está por aí, nunca acabou. Parece que o método que foi, o modelo que foi usado... não tem matéria suficiente para suportá-lo. Posso falar? Em primeiro lugar, acho engraçado. Sérgio, se você estiver assistindo aí, a tua profissão é uma mentira, cara. Gastaram bilhões de reais em pesquisa de petróleo à toa. A sua profissão não existe, tá? Faz rapidamente petróleo. Eu queria entender qual é a dificuldade. O que vocês têm contra a matemática, velho? Não. Peraí. Eu quero entender. Cara, isso não entra na minha cabeça. Os caras falam que tem o amigo de vocês fizeram as contas. Vocês vêm. Aí vocês chegam aqui no debate e não traz as contas. Que medo vocês têm de matemática, velho? Eu achei que você fala do limite de Borel, mas não sabe o que é uma série que diverge ou converge pra falar do limite de Borel. Ebre, acredito que também não sabe o que é uma série convergente ou divergente. Vocês não trazem um mínimo de matemática, velho. Você falou, o nosso amigo Kelson calculou. Caraca, isso seria um puta argumento, uma puta evidência, prova, porra, vou mostrar o cálculo lá pro Jaime, pro engenheiro que sabem matemática, e vocês não trazem pra um debate, cara, você não trouxe a conta do seu amigo. A gente ia falar de petróleo? E aí você olha e você fala que o Léo que a gente tem que vir só com a cabeça. O Léo acabou de dizer que a gente tem que só vir com a cabeça. E agora você tá me pedindo paper. Tá desde o início eu tô pedindo. Desde o início eu tô pedindo. Olha, vocês viram com o computador um monte de trabalho. Deixa a gente falar. Desde o início eu estou pedindo. Só pede número. Química, ciências exatas, com reação. Me explica a materialidade com números. Não é o nosso tempo? É o nosso tempo, né? Então vamos lá. Mas eu quero que vocês apresentem o modelo. Da origem da vida. É o que eu falei, a primeira coisa que eu falei desde o começo. A vida surge na água, porque ela surge na água, porque a água é um solvente universal e tal. Surgiu na água. Não, surgiu aonde? Na praia de Acapulco. Pois eu vou mostrar o paradoxo da água. Que estupidez, mas vamos lá. Eu vou mostrar o que é paradoxo. Mas vamos lá, o que eu achei legal é o seguinte, gente, o petróleo forma rápido. O pessoal da Shell aí, tudo burro. Vocês são as anta, gastando uma fortuna pra... É só formar rapidinho. O petróleo, ele forma super rápido. Não é esse o argumento, Léo. É a minha vez de falar. A enzima é muito lento, tá? A enzima é absurdamente lento pra formar. É um espantalho que ele tá falando, gente. É um espantalho, ele não tá comentando o que você falou. Comente o que eu falei. Tem educação. Comente o que eu falei. Toda vez que alguém eu não falei isso, você tá colocando palavras na minha boca, cara. A estribeira. Comente o que eu falei. Isso aconteceu comigo, eu de você é muito nervoso. Eu sou muito nervoso. Se eu te esmascaro, você perde dinheiro. Você não tem o seu financiamento. Que é isso?
pra provar essas mentiras. Você vem com essas falácias aí do espantalho. Só falta me xingar de novo agora. Comente o que eu falei, não o que você acha que eu falei. Deixa eu falar. Tem educação. Tem Ele fica educação, por colocando favor. palavra na minha boca. Ele disse exatamente isso, que não é feito. É a estratégia dele, ele fez isso no outro debate o tempo inteiro. Não é viável, entendeu? Não é viável. Ele entendeu. Você entendeu? É óbvio, mas por que então a gente não tá tendo formação Então, de ele sabe Deixa disso, eu falar, tem educação, por favor. Comente o que eu falei. Nossa, você é um cara muito nervoso, você é um cara Eu que sou não tem muito educação, nervoso. não sabe debater. Se eu fosse Evelyn, nervoso, você eu tá teria tremendo. saído do alguém Evelyn, você acorda, tá tremendo, Você não sai cara. no tapa Tremendo, dá uma comigo olhada. porque Tô você não tremendo. tem condição e não é homem pra isso. cara. Tá? Não, o cara vem falar que vai me bater? O cara vem falar que vai me bater? Aí eu quero ver ser homem pra isso. Você não é homem pra isso. Falei que ia te Você bater. acabou de falar que ia sair no tapa. Quero Eu ver falei, ser homem se eu pra isso. fosse, eu te bateria. De novo, você tá colocando cara. palavra na minha boca, cara. Então não vem me ameaçar de bater aqui não, que é o modus operandi De dos novo dois. você tá colocando. Eu falei, Tá? se eu fosse nervoso, eu Pelo te amor de bateria. Eu não Deus. sou. Eu tá. te. Ô, Léo. Ah. Léo, eu te. Meu, é uma Léo, ameaça. Léo. Você tá no debate? Fica quieto que você tá de Léo, fora, por favor, Léo, tá? olha pra mim, Léo. Você tá de fora, fica quieto. Léo. Tá bom? Léo. Fica quieto, sai Léo. de fora. Léo, olha pra mim. Você trouxe essa gente toda pra te Não, ajudar a me não. ameaçar? É pra Não, isso? não. Covardia. Léo. Eu gostaria de pedir que essas pessoas saíssem, se fosse possível. Porque Léo. ele trouxe isso pra isso. Não, claro que não, Léo. Tá? Porque ele já ameaçou a Léo. gente lá no podcast. Ameaçou o biólogo Henrique. Léo. Não, tudo bem, sai todo mundo. Léo. Né? Então, por Desde favor. que nós debatemos. Não, canalha é você, o seu Cara, palhaço. ô, Léo. Não vem chamar de canalha, Ô, Léo. não. Ô, Léo. Palhaço. Léo, Ah. toda vez que eu debato com alguém, Professor de sabe o que sociologia. acontece? Olha o cara chamando de canalha. Você chegou aqui já me xingando Cara. no começo, outro chamando de canalha, ou agora ameaçando de Ó, bater. você me falou que Você eu sou- trazendo Esse gente cara aqui pode pra falar o que ele ameaçar de quiser, bater, não pelo amor de tem Deus, gente. Ah, eu te ameacei Olha o de bater. tipo, olha o tipo que... Eu vim falar com cientista ou com bandido? Pelo amor de Deus. Eu conversei com gente Léo. do PCC que não fazia isso. Léo, Ah, não, então sem ameaça de... Léo. Sem ameaça de violência, por olha favor. Olha pra mim. Olha pra quantidade mim. daquele Léo, ofensa desde que eu que a gente já debati com escutou. você. Nós não debatemos. A gente, você Tá. quis debater comigo. Ah. Estabeleci por você uma apreciação profunda. Eu sei que Léo. não, porque depois você falou Eu mal de sei, mim. cara, não, eu sei. não vai mentir. Você foi Eu sei muito que você falou desleal, mal de mim. você Não, foi muito você desleal. foi desleal. Mas tudo bem. Ó, tenho você agora na minha lista de oração. Tô orando por você. Espero Mas que um dia você se. Eu vou fazer o mesmo por você. Vamos mas fazer você tem isso? que orar também por Vamos. você. Vai, me dá a mão aqui. Vai, Então, garoto. sem, por favor, agressão. Por favor. sem problema, Se é uma coisa tá bom? que eu não faço. Ó, cara, não é- tem nunca bateria em você. Não, Nunca pelo bati amor de ninguém na Deus. minha vida. Nunca bati Eu ninguém nunca na minha pensei vida. em num debate que eu vou ser ameaçado de agressão. Ah, não foi. Não, pelo amor- Você não foi, ô, Léo. cara Você é não foi, né? Você sabe que não. Agora eu lembrei do Léo falar. Vai. lá. Posso falar? Vamos lá. Voltando agora. Então, o que eu tava falando? O petróleo forma... o petróleo ele forma muito rápido, né? Como ele tá falando, pode ser formado rápido. Não se forma rápido o petróleo. O petróleo forma de 10 a 400 milhões de anos. Isso está comprovado, todo mundo sabe disso, pelo amor de Deus. Só que quando ele vai falar da enzima, a enzima forma muito lentamente, então não dá, então é impossível. Então é curioso como a narrativa muda, né? Pra se adequar ao que eles querem. Outra coisa, um absurdo que foi falado ainda pra alguém que é formado em química, que se delta G é positivo, a reação não vai acontecer, gente, pelo amor de Deus, tá? Se ele for delta G negativo, quer dizer que a reação é espontânea. Se ela é positiva, eu vou ter que dar energia pra ela, tá? Mas ela pode acontecer, as reações acontecem. Isso, você não precisa estar na faculdade pra aprender isso. Isso aí é uma criança na escola aprende isso. Você falar que uma reação é impossível porque o delta G é positivo, nossa, eu nunca esperaria isso de um professor de química. Que mais? Outra coisa, da chance de alguma coisa, o limite de Borel. Como é que qualquer coisa que tem a chance de acontecer não nula, é impossível de acontecer? A chance é 1 em 500 milhões. Não interessa, se tem uma chance em 500 milhões, ela é possível de acontecer. Mas aí, eu entendi. A probabilidade é muito Léo, pequena. eu também não entendi. A Léo, gente Oi. Eles não fazem conta, eles pegam isso daquele answering genesis. Sim. Eles da só teoria da traduzem probabilidade. Espera a sua vez pra PTBR e falar. aplica. Eles Eu só não tô traduzem. falando na sua vez. Eles só traduzem PTBR e aplicam. Eu tô comentando com ele aqui. Sim. Eles só pegam essas coisas, limite de Borel, não sei o que. Tem um site que se chama Answering Genesis, que é respostas no Gênesis. Sim. Eles pode pesquisar lá, limite de Borel vai estar Todas lá. as É respostas estão lá. exatamente a mesma coisa que eles falam. Exatamente. Aí você traduz PTBR, é exatamente o que eles falam. Eu fui com o Serjão lá no Museu Criacionista no Texas. Exatamente a mesma coisa que eles falam, só que em inglês.
Sim. Aí eles só pegam aquilo, traduz PTBR, vem aqui e fala que é E quando ciência. eles falam que não haveria sorte no universo para acontecer o que acontece, é aquela mesma limitação que eu dei no exemplo do quebra-cabeça. Você olha como se você fosse, o meio fosse criado para você e não você como fruto do meio. Então, quando eu olho eu na Terra, olha que sorte, tudo isso tem acontecido aqui na Terra. Quando eu olho de fora, eu tenho um universo com 1 a 2 trilhões de galáxias, cada galáxia com 100 bilhões até 1 trilhão de estrelas, a quantidade de oportunidades que você tem para isso acontecer é absurdamente grande. O que me espanta nisso é que não responderam nada. Eu esperava qualquer argumento que não fosse infantil, porque todos são fáceis de você responder, né? E você olha sempre do ponto de vista... Perdão. Mas são simples, desculpa, são simplórios.